dia 15 de janeiro de 1947, uma mulher estava passeando pela vizinhança de onde ela morava, junto com a filha de 3 anos. Aquele passeio era algo que as duas estavam acostumadas a fazer. Elas sempre andavam pela rua bem de manhã, afinal era um dos horários mais tranquilos para fazer isso em uma tão atarefada Los Angeles. Mas assim que a mulher olhou para um terreno baldio que estava à esquerda dela, ela notou que tinha algo diferente ali. Parecia um manequim. Mas era mesmo? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. E eu sei que vocês estão bravos comigo hoje, né? Eu falei no vídeo da terça-feira, eu ia gravar esse vídeo que eu tô gravando agora pra terça, só que não deu tempo e foi assim, uma sequência de burrices na minha cabeça, porque eu tinha deixado, sei lá, 1h30 separada pra poder fazer terapia e gravar o vídeo, mas claramente não ia dar tempo. Quando eu gravo vídeo de caso grande assim, eu demoro pelo menos 1 hora pra terminar de gravar. E eu ainda tinha que fazer a terapia, e aí eu pensei, será que eu desmarco a terapia por causa do trabalho? Nesse momento, a minha terapeuta ia estar brigando comigo se eu fizesse isso, então eu decidi que a terapia ia ser mais importante, e aí eu tive que viajar depois, e aí, bom, enfim. Vocês já entenderam, né? Mas tô aqui pra gravar agora. Esse caso eu já gravei uma vez aqui pro canal, mas eu não sei o que aconteceu ou o que a gente colocou no vídeo, mas ele ficou tanto com monetização limitada quanto com restrição de idade. Quase assim, quase que você não consegue encontrar esse vídeo no meu canal, a não ser que você pesquise especificamente por ele. Ele com certeza vai virar uma lenda aqui dentro, porque não dá, não sei se foi a imagem, não sei se foi algum termo que eu falei. Então dessa vez eu vou tentar fazer o caso mais completo e tentar, bom, não cometer o mesmo erro da última vez pra ver se a gente consegue deixar esse vídeo ali liberado. E como é um caso muito importante, eu não podia vir aqui deixar de fazer ele o mais completo possível. Então, sem mais enrolação, bora pra história. Conforme a mulher olhava para aquele tal manequim que estava no meio do terreno baldio, ela percebia que ele ia ficando cada vez mais estranho. Ela achou que aquilo era um manequim porque estava muito branco, só que também estava dividido ao meio, bem ali no meio da cintura. Além disso, parecia estar posicionado de uma forma proposital. E aí, olhando mais perto, ela notou que a pele não parecia bem de um manequim. Foi aí que ela percebeu que aquilo era um corpo completamente drenado de sangue. E preocupada com a filha dela de 3 anos, que ia ver aquilo e ficar traumatizada pro resto da vida, ela pegou a filha no colo e saiu correndo para uma das casas mais próximas para poder pegar o telefone e ligar para a polícia. Quando a polícia chegou naquela quinta-feira de manhã, eles também ficaram completamente chocados, porque nunca tinham visto algo do tipo em toda a carreira deles. O corpo estava completamente nu, a mulher estava voltada para cima e cortada em 2 partes. Os cortes eram muito bem feitos, eram limpos e precisos, ou seja, não parecia que a pessoa fez aquilo com pressa. Os olhos dela estavam abertos, as pernas também estavam abertas e os braços estavam dobrados para cima da cabeça. Apesar de toda essa cena, parecia que os órgãos internos estavam intactos. Inclusive, os intestinos dela, que saíram para fora, já que ela foi cortada ao meio, foram colocados embaixo do corpo. Então parecia que aquela pessoa não queria que tivesse nada de errado, que parecesse perfeito o corpo ali. Também tinham 2 grandes lacerações no rosto. Essas lacerações faziam com que a mulher tivesse um sorriso permanente e acredita-se que também foram feitas quando ela ainda estava viva. Isso porque tinham algumas marcas que indicavam isso. Não sei exatamente. Esse corte em específico, que deixava aquela mulher com uma aparência do Coringa, parecia que tinha sido feito quando ela estava viva, mas os outros cortes que foram encontrados no restante do corpo pareciam ter sido post-mortem. Esses outros cortes estavam no formato de um X e foram encontrados nos peitos, no estômago, na coxa, e alguns pedaços no meio desse X foram cortados. Então imagina, tem um X desenhado com uma faca, e aí a pessoa foi lá e arrancou um pouco da pele de dentro desse X. E sim, apesar de tudo isso, não tinha uma gota de sangue. O corpo foi completamente drenado. Algumas partes, inclusive, estavam com marcas de arranhões que pareciam ser de alguma bucha. Parece que o corpo dela foi lavado depois da morte. E algo muito perceptível pelos investigadores é que a pessoa que cometeu aquele crime queria que a mulher fosse encontrada. Como não tinha nenhum sangue na cena, era óbvio que o crime não tinha sido cometido ali, então ela foi colocada propositalmente naquele terreno para ser encontrada naquele dia de manhã. Próximo
Próximo ao corpo também tinha um saco de cimento, mas que parecia não estar muito relacionado. A causa da morte foi uma hemorragia cerebral, já que aquela mulher estava com vários machucados na cabeça. Dava pra ver que bateram muito na cabeça dela antes dela morrer. Também tinham marcas indicando que ela tinha sido amarrada tanto nos pescoços quanto nos pulsos e nos tornozelos, mas não tinha nenhum tipo de estrangulamento interno. Então aquilo mostrava que as amarras que estavam no pescoço dela eram fortes, mas não o suficiente para que ela fosse enforcada. Na autópsia também não foi encontrado nenhum vestígio de abuso sexual, mas a gente tá falando de 1947, então os testes naquela época não eram tão bons quanto são agora, e eles basicamente testavam se a mulher tinha algum sêmen ali visível ou alguma coisa que eles pudessem coletar. Como não foi encontrado, então eles deram como não teve abuso sexual, mas a gente sabe que abuso sexual é muito mais do que isso e não teve uma investigação tão profunda. Hoje em dia, a maioria das pessoas acredita que esse caso que eu tô falando é de uma mulher que foi sim abusada sexualmente. Mas quem era aquela mulher? O que ela estava fazendo ali? Por que um crime tão brutal foi cometido contra ela? Pois é, na autópsia eles também coletaram as impressões digitais dela e, por sorte, entre aspas, ela já tinha sido presa anteriormente. Por conta disso, as impressões digitais já estavam na base da polícia do FBI, que foi para onde foi mandado. O nome dela era Elizabeth Short, ela tinha 22 anos de idade e ela já tinha sido presa antes por ter bebido sendo menor de idade. Agora, um contexto bem rápido de Los Angeles de 1947. A gente tem uma mistura de glamour, de sofisticação, de riqueza, mas também de muito desespero e perigo. As pessoas estavam se mudando para Los Angeles com aquela esperança de serem famosas, de se tornarem celebridades. Afinal, algumas celebridades estavam surgindo e parecia ser a cidade dos sonhos para quem queria entrar nessa área, principalmente para atuação e para música. Só que com toda essa mudança para Los Angeles, também estava vindo muita criminalidade. Tinham vários crimes brutais que estavam acontecendo ali, muitos dos quais ainda iam acontecer e que a gente já contou aqui no canal. A Elizabeth não nasceu em Los Angeles, mas sim em Massachusetts. Os pais dela se divorciaram quando ela era muito jovem e como o pai dela foi morar em outra cidade, ela ficou sob os cuidados da mãe. A Elizabeth também sempre foi conhecida por ser uma jovem muito bonita. Ela tinha longos cabelos pretos e ela chamava atenção por onde ela passava. E desde pequena, ela sabia que ela não ia se contentar com pouco. Ela não gostava da cidade onde ela tinha nascido e ela sabia que na primeira oportunidade ela ia se mudar dali. E aí, quando ela tinha mais idade, ela entrou em contato com o pai, que não era tão próximo dela assim, mas estava morando em Vallejo, na Califórnia. Então ela viu uma oportunidade de se mudar e quem sabe construir uma vida melhor. Em uma dessas conversas com o pai, ela expôs essa ideia, perguntou se poderia passar algum tempo com ele para conhecer a cidade e ele meio que topou, desde que a Elizabeth fosse para casa dele para ajudar a lavar, passar, fazer comida, cuidar da casa. E aí, em troca dessas tarefas domésticas, ela poderia morar com ele. Ela concordou na mesma hora, ainda mais porque ela não ia precisar pagar de fato com dinheiro o aluguel e foi morar com o pai. Mas não demorou muito para perceber que aquela relação não ia ser muito boa e muito menos ia durar muito tempo. Os dois tiveram vários problemas de convivência e a Elizabeth era uma garota que gostava muito de sair com amigos, ela tinha muita facilidade em conhecer pessoas, ela era super sociável e aí ela começou a chegar tarde em casa, ela começou a não cumprir aquelas tarefas domésticas que ela tinha combinado com o pai e ele falou, quer saber? Ou você me paga pra ficar aqui ou você vai embora porque não tem condição de eu ficar te sustentando. E aí a Elizabeth falou, tá bom, quer saber? Agora eu vou viver a minha própria vida e vou procurar um emprego. Um dos locais onde ela conseguiu trabalhar foi um acampamento chamado Camp Cook. Era uma base militar onde tinha uma loja que vendia de tudo. Tinha roupa, comidas, bebidas. E ela trabalhou nesse acampamento por cerca de 9 meses para juntar uma grana. Foi lá que ela conheceu um militar que se apaixonou perdidamente por ela. Infelizmente, ele teve que ficar fora lutando na guerra por grande parte do relacionamento. E aí os dois ficavam se correspondendo por carta. Esse homem declarava o amor pela Elizabeth em cada carta que ele enviava. E ela estava muito animada. Ele chegou até a pedi-la em casamento e ele disse que o casamento, na verdade, o noivado ia acontecer assim que ele voltasse. Mas uma grande tragédia aconteceu. Faltando só uma semana para ele voltar para casa, ele sofreu um acidente de avião e faleceu. Ou seja, a Elizabeth ficou muito mal. Ela tinha a promessa de uma vida, um relacionamento, faltava só uma semana para eles conseguirem concretizar aquele plano que eles já estavam falando por meses, e aí aconteceu essa grande fatalidade. Então ela tava
vivendo de luto. Depois que a Elizabeth saiu daquele acampamento militar, ela começou a alugar um pequeno apartamento em Los Angeles, que ficava bem atrás de uma balada que ela frequentava bastante. Mas a vida também não estava dando muito certo por ali, e ela decidiu se mudar para San Diego. Ela não conhecia ninguém, nem nenhum lugar da cidade, e aí ela começou a fazer várias caminhadas por ali para ver se encontrava algum emprego ou conhecia alguma pessoa que pudesse empregá-la. E em uma dessas caminhadas, ela de fato conheceu uma mulher chamada Dorothy. A Dorothy trabalhava em um teatro que ficava aberto a noite toda. E aí a Elizabeth contou sobre a vida dela, as tragédias que tinham acontecido, o que ela aspirava a fazer, e as duas construíram uma grande amizade. Inclusive, a Dorothy ofereceu a casa dela para Elizabeth ficar até ela conseguir se estabilizar em San Diego. A gente acredita que a Elizabeth ficou por lá de dezembro de 46 a janeiro de 47, que no caso foi o mesmo período em que o corpo dela foi encontrado. E aí, depois que o corpo foi identificado, os policiais tiveram o trabalho de entrar em contato com a família para informar daquela grande tragédia. E olha só outra coisa bizarra que aconteceu nesse caso. É claro que a notícia de um suposto manequim encontrado em um terreno baldio foi logo se espalhando por toda a cidade e chamou a atenção da mídia. Uma repórter que viu aquela história e que descobriu que se tratava da Elizabeth Short conseguiu o telefone da mãe dela. E aí ela entrou em contato com a mãe, fingindo que a Elizabeth tinha ganhado um tipo de concurso de beleza e que precisava de mais informações sobre a vida da filha dela para poder publicar em uma revista. E a mãe, super feliz com a notícia, estava muito contente de poder compartilhar mais sobre a filha, porque sabia que aquele era o sonho dela. Mas na verdade não. Depois que a repórter conseguiu todas as informações, ela simplesmente avisou que a filha dela tinha sido encontrada morta e mutilada. A polícia também entrou em contato com o pai dela. Aparentemente ele estava bêbado na hora e disse que não se importava. Mas foi ele que identificou o corpo, e depois que as autoridades mesmo falaram com a mãe dela, ela pegou uma passagem direto para Los Angeles. Depois de fazer todos os exames e análises necessários, o corpo foi embalsamado e enterrado. E é claro, de novo, estava todo mundo falando sobre o caso e não demorou muito para Elizabeth Short ganhar o apelido de Dália Negra. A gente não sabe exatamente o motivo de chamarem ela assim. Talvez um dos grandes motivos seja porque tinha acabado de sair nos cinemas um filme chamado Dália Azul, só que como a Elizabeth Short tinha aqueles grandes cabelos negros, as pessoas transformaram o nome dela em Dália Negra, sabendo que ela tinha essa paixão pelo cinema e, enfim. Não que fizesse muito sentido, né? Não sei, tem uns apelidos que surgem por aí completamente do nada. O mais bizarro é que apesar do crime ter sido tão brutal, não tinha nenhuma evidência que mostrasse quem poderia ser o assassino. Assim, a gente tem que levar em consideração que naquela época, anos 40, era muito mais fácil você se safar com algo brutal desse jeito. 6 dias depois do corpo ter sido encontrado, um jornal que estava falando das notícias sobre a Dália Negra recebeu uma ligação de uma pessoa afirmando ser o assassino. A pessoa que atendeu o telefone disse que esse homem parecia ter muita compostura e confiança e também estava orgulhoso do que ele tinha feito. Ele deu parabéns pelas reportagens do jornal, mas também falou que imaginava que eles estavam ficando sem informações sobre o caso. E também disse que tinha algo para oferecer para eles. Ele não só falou que tinha alguns souvenirs, como também chamou a Elizabeth de Beth. E só as pessoas próximas dela chamavam ela assim. Ele mencionou que iria enviar esses souvenirs pelo correio e depois desligou. 3 dias depois, uma carta foi recebida pelo Los Angeles Examiner. E nessa carta dizia que aqueles eram os pertences da Beth. A carta não estava escrita à mão, mas sim com aquelas letras de jornal que você vai cortando uma por uma. Na verdade, era de uma revista que estava falando do caso da Elizabeth Short. E dentro daquele envelope tinham mesmo coisas dela. Tinha a certidão de nascimento, o documento de identidade, algumas fotos que estavam sempre com ela na carteira e também um livro de endereços e telefones que pertencia a uma outra pessoa. Na carta, o remetente dizia que tinha encontrado todos aqueles itens dentro da bolsa dela. E o cheiro de tudo que estava ali dentro da carta era de gasolina. Então, provavelmente aquela pessoa era esperta o suficiente para jogar gasolina para garantir que ia eliminar todas as impressões digitais. O nome da pessoa daquele caderno de endereços era um cara chamado Mark, e algumas páginas lá dentro tinham sido arrancadas. Então, quando a polícia viu isso, eles pensaram, cara, se esse realmente é o livro de endereços da Dália Negra, eles já acreditavam que quem tinha cometido o crime era alguém próximo a ela. Então talvez essa pessoa arrancou as páginas onde tinha o endereço dela, ou o telefone dela. E esse Mark era amigo da Elizabeth.
Ele era um cara bem mais velho, ele tinha muito dinheiro e ele costumava oferecer lugar para ficar para garotas bonitas. A Elizabeth já tinha ficado na casa dele algumas vezes e quando ele foi contatado pela polícia, ele disse que deu aquele livrinho para ela anotar os endereços das pessoas que ela conhecia e para ajudar ela no geral com a adaptação na nova cidade. Ele também comentou que eles tinham alguns amigos em comum e nesse caderno tinha os endereços desses amigos, então ele deixou com ela, mas depois nunca mais viu aquela lista. Então, de fato, era um caderninho que ficava com a Elizabeth e podia sim estar dentro da bolsa dela. 2 dias depois do recebimento desse pacote, foi enviada uma nova carta, mas dessa vez essa carta foi escrita à mão e falava o seguinte: aqui está, entregue em quarta-feira, 29 de janeiro, 10 da manhã, tenho me divertido com a polícia. E foi assinado como o Vingador da Dália Negra. Como tinha na carta uma data, um horário e também estava escrito uma localização, a polícia falou, bom, vamos nessa localização, nessa data, nesse horário, que talvez a pessoa vai aparecer. Mas eles ficaram esperando, ninguém apareceu ali. Algum tempo depois, uma outra carta foi enviada dizendo, mudei de ideia. Você não faria um acordo direito comigo. O assassinato de Dália foi justificado. Dessa vez, a carta de novo veio com aquelas letras recortadas de revista. Tem uma certa dúvida se essas 3 cartas foram enviadas pela mesma pessoa. A grande maioria das pessoas que estuda o caso acredita que sim, as 3 foram do assassino, mas tem algumas pessoas que ficam naquela dúvida. Talvez a pessoa que enviou a carta manuscrita fosse uma pessoa que estivesse tentando enganar a polícia ou ganhar fama em cima do caso. Ou não. E aí você também tá pensando, tá, mas por que alguém enviaria uma carta falsa? Por que alguém queria ganhar fama em cima do caso? Pois é, a polícia já tinha mais de 50 confissões falsas. O crime, aquele caso, tava tão popular que parecia que tinham pessoas ali que queriam assumir a responsabilidade. Eles queriam ser conhecidos como o cara que matou a Dália Negra. Olha que bizarro. A polícia também foi conversar com a Dorothy, aquela amiga da Elizabeth, e ela conseguiu reconstruir os últimos passos dela antes dela ser encontrada morta. Naquela época, a Elizabeth tinha conhecido um cara que ela estava se relacionando. Eles saíam sempre juntos, eles iam jantar, às vezes ela ia pra casa dele, e o apelido dele era Red. Ela teria visto a Elizabeth saindo de casa um pouco antes do corpo ser encontrado e entrando no carro do Red, que estava parado na frente da casa dela, e depois os 2 partiram viagem, ela nunca mais viu a amiga. Outra coisa que a polícia fez foi tentar investigar todos os hotéis da cidade. Eles encontraram uma pessoa que teria se hospedado em um determinado hotel na mesma época da morte e que tinha o mesmo carro do Red, que foi o carro que a Elizabeth teria sido vista entrando na última vez em que ela foi vista. A identidade desse homem era Robert Manley. Os policiais conseguiram uma foto dele, mostraram pra Dorothy pra ver se ela conseguia identificá-lo e ela confirmou na mesma hora. Ela falou, não, esse é o Red. Ele tinha esse apelido porque ele era ruivo e os 2 tinham se conhecido 1 mês antes do assassinato. Suspeito, a última pessoa que viu ela. O Red também morava em San Diego, se vocês se lembram, a Elizabeth estava morando lá junto com a amiga. E aí, o que eles imaginaram é que talvez o Red tenha ido buscar ela em San Diego para eles fazerem esse date em Los Angeles. E aí aconteceu alguma coisa por lá que a Elizabeth perdeu o último ônibus para voltar para casa. Algumas pessoas acreditam que a Elizabeth não foi morta logo em seguida do encontro do Red, mas sim que ela ficou viva por algum tempo, porque tem alguns avistamentos dela no dia 9 na frente do Biltmore Hotel. Quando a polícia foi investigar o Robert Manley, eles descobriram que ele era casado e trabalhava como engenheiro de vendas. Eles também perceberam que 2 dias depois que o corpo da Elizabeth foi encontrado, ele tinha ido para a casa de um amigo dele chamado Harry. Aí a polícia foi até a casa do Harry, não encontrou ninguém, mas o carro do Robert estava lá. Então os policiais decidiram ficar de vigia ali na frente da casa do Harry, esperando que os 2 voltassem, e isso durou 2 dias. Quando o Robert chegou, assim que ele colocou o pé em casa, a polícia o apreendeu e também apreendeu o carro. Ele foi interrogado, eles fizeram diversas perguntas para ele e ele chegou a passar por um teste de polígrafo. Nada constou dizendo que ele estava envolvido, mas vocês sabem como que é, de novo, o teste de polígrafo. Não é uma grande evidência. Só que também não tinha nada dentro do carro, não tinha como manter o Robert ali, e aí ele foi obrigado a ser enviado para casa. Os jornais estavam bombando com notícias da Elizabeth Short, e eles queriam deixar o caso ainda mais bombado, falando dela de uma forma meio
sexy. Eles até inventaram que ela gostava de usar uma flor no cabelo e que usava roupas íntimas pretas. O que é muito triste porque, além dela ter sido morta de forma brutal, ela ainda estava sendo sexualizada pela mídia. Agora que o tempo estava passando e que a polícia não estava conseguindo encontrar um verdadeiro culpado, a população começou a pressionar muito os policiais porque estava se sentindo insegura. E se aquele cara ainda estivesse à solta? Em 5 de fevereiro de 47, 2 homens foram presos. O Robert, de novo, e também um cara chamado Dan. O Robert logo foi solto novamente. Esse Dan também foi provado que não tinha envolvimento nenhum, mas um dos grandes suspeitos era um cara chamado Leslie. Ninguém tinha nada, nenhuma evidência contra ele, mas em 2017, uma autora chamada Peel Itwell publicou um livro alegando que ela tinha solucionado o caso da Dália Negra. Ela acredita que esse tal Leslie matou a Elizabeth Short, mas a pedido de uma outra pessoa, como se ele fosse um assassino de aluguel. E essa pessoa que ela acredita que mandou matar era ninguém menos que o Mark, aquele amigo da lista telefônica. A polícia pareceu nunca prestar muita atenção nos dois, e aí começaram aquelas suspeitas de que talvez o Mark, por ser uma pessoa muito poderosa, talvez tivesse pagado os policiais para que eles olhassem para outro lado. Já tinha muita história de corrupção policial naquela época e diziam também que o Mark era meio obcecado pela Elizabeth. Diziam que ela não ligava muito para ele e que inclusive tinha rejeitado ele diversas vezes. O tal do Leslie também parecia ter várias informações que nunca tinham sido divulgadas pela polícia. Essa mesma autora também citou o dono de um hotel chamado Asta. O nome dele era Henry Hoffman. Esse tal Henry disse que no dia 15 de janeiro simplesmente encontrou um dos quartos do hotel dele cobertos de sangue. Ele também falou que tinha um pouco de matéria fecal. Além disso, ele disse ter encontrado roupas femininas enroladas em um papel marrom e quando ele foi checar essas roupas, elas também estavam ensanguentadas. Só que ele não reportou nada para a polícia. Ele simplesmente entrou, viu todo aquele sangue e falou: vou limpar. Isso por quê? Porque ele já estava com umas acusações de violência contra a esposa. Então ele não podia correr o risco da polícia aparecer ali e ter mais um motivo para desconfiar dele e ele ser preso. Então, como ele não queria problemas com a polícia, ele limpou tudo, fingiu que nada aconteceu, deu as costas e foi embora. Muitas pessoas hoje acreditam que aquele foi o local onde a Elizabeth foi assassinada. E também a gente tem algumas testemunhas que dizem ter visto uma mulher parecida com ela andando por ali. Mais pra frente, a polícia encontrou um outro suspeito, e esse é um dos maiores suspeitos que a gente tem até hoje. Era um médico de Hollywood, ginecologista. O nome dele é George Odell. E o filho do George, que estudou o caso, até hoje afirma que acha que o pai dele é o assassino. Alguns amigos da Elizabeth assumiram que o George e ela tiveram um caso, mas sem que muitas pessoas soubessem. E quando a polícia foi investigar o passado dele, eles descobriram que ele nunca foi um cara muito bom. O George já tinha sido acusado de abusar da própria filha de 14 anos que teria engravidado dele. E aí esse possível bebê foi colocado em um lar para adoção. A polícia suspeitou muito do George na época e grampeou algumas ligações que ele estava fazendo. E olha só, no dia 18 de fevereiro de 1950, por volta das 8h20 da noite, ouvindo uma das ligações grampeadas, a polícia pegou um grito de uma mulher. Eles imediatamente foram até o local, mas não encontraram nada. Assim que a polícia saiu dali, eles ouviram de novo no telefone o George pedindo para alguém tapar a boca da mulher com um cobertor. Além disso, eles escutaram ele falando: supondo que eu tenha matado a Dália Negra, eles teriam que provar. Agora eles não podem mais falar com a minha secretária porque ela tá morta. Gente, juro. E nessa época, a secretária dele tinha morrido mesmo por uma suposta overdose. Pois é. A polícia acredita que o George a matou e depois matou a secretária para que ela não falasse o que ela sabia. E aí vocês devem estar se perguntando: nossa, mas com uma evidência dessa, com ele praticamente falando que matou a Dália Negra, por que ele não foi preso? Ele também era uma pessoa muito renomada ali, ele tinha muitos contatos, ele sempre andava com celebridades, ele dava várias festas ali, inclusive festas que a Elizabeth participou. E como ele tinha todo esse poder, pensando que logo ele seria acusado de homicídio, ele decidiu fugir para as Filipinas. E aí a gente tem o Steve, o filho do George, que começou a investigar o caso, sabendo que o pai dele tinha sido considerado um suspeito. Ele falou que acreditava que não só o pai tinha matado a Elizabeth, como também tinha sido o assassino de outras pessoas. E o filho, o Steve, ele tem meio que propriedade para fazer essas investigações, porque ele é um ex-policial da divisão de homicídios, aposentado. E aí, quando ele se aposentou, ele encontrou meio que uma foto escondida em um álbum do pai dele, depois que o pai já tinha falecido. Nesse álbum de
de fotos tinham 2 fotos de uma mulher de cabelos pretos que ele acredita que eram a Elizabeth Short. Mas como, de novo, ele dava todas aquelas festas em casa, poderia ser alguma outra mulher parecida também. Ele também descobriu que o pai dele tinha comprado concreto pouco antes do assassinato. E vocês lembram que eu comentei que tinha um saco de concreto próximo ao corpo da Elizabeth? Será que ele estava planejando fazer alguma coisa com aquele concreto e com o corpo e aí não deu tempo? E o bizarro é que a marca de concreto que ele comprou era a mesma marca que estava ali naquele terreno baldio. O Steve também contratou um especialista em caligrafia para comparar a escrita do pai com a daquela carta. E aí o especialista falou que era uma provável combinação, mas não 100%. O solo da casa do George também foi testado em 2013 para ver se tinha algum tipo de vestígio, restos humanos. E o resultado do teste foi positivo, mas a gente não conseguia saber de quem eram aqueles restos. Até porque já tinha passado bastante tempo. O George tinha falecido em 99, então até 2013 já tinha uns anos aí. E aí o Steve foi lá e chegou até a escrever um livro falando por que ele acreditava que o pai dele era o assassino da Dália Negra, mas muitas pessoas desconfiam dele porque ele não gostava muito do pai. O que a gente tem certeza é que o George fugiu e a polícia nunca mais conseguiu encontrá-lo. Em novembro de 1950, uma mulher chamada Christine Reynolds, que tinha 35 anos e 3 filhos na época, ligou para a polícia falando que entregar o verdadeiro assassino. A polícia tava tipo, ai, tá bom, quem que é o verdadeiro assassino, mulher? Porque até então eles já tinham recebido pelo menos 27 pessoas ligando e falando a mesma coisa. O que diferenciou a Christine de todos os outros é que a Elizabeth tinha morado com ela por um período. Inclusive, ela falou que conhecia a Elizabeth como Libby e que as duas tinham se encontrado, se conhecido pela primeira vez em um bar 3 anos atrás. A Christine afirmou que a Elizabeth tinha estado com outra mulher enquanto também estava com ela. Então, em uma discussão em um bar, a Christine e a Elizabeth foram embora brigadas, as duas dentro do mesmo carro. Depois de algum tempo, a Elizabeth teria conseguido sair desse carro no meio da estrada e a Christine foi atrás, muito bêbada, e começou a estrangulá-la. Depois, ela disse que pegou uma faca que estava no bolso e começou a esfaqueá-la. A polícia não estava acreditando muito nessa história, porque se de fato a Christine tivesse esfaqueado a Elizabeth no meio da rua, ia ter sangue para todo lado. Mas a Christine falou uma coisa que só os policiais sabiam. Ela disse que em um momento de raiva, ela teria cortado parte do cabelo da Elizabeth e colocado dentro das genitais dela. E de fato, a polícia encontrou esse cabelo. Só que logo esse caso também caiu. A polícia descobriu que a Christine já tinha namorado um outro policial e que aí essa pessoa passou aquela informação para ela. O que fez a Christine perder tempo e até a polícia contar essa história foi que ela acordou sem roupa e toda ensanguentada, depois que ela apagou na casa dela bêbada. Então ela imaginou que ela poderia ter matado alguém e imaginou que essa pessoa poderia ter sido a Elizabeth. O último caso que a polícia tentou apurar que poderia ter algum tipo de conexão com a Dália Negra aconteceu em Cleveland, no Ohio. Nessa mesma época, estavam acontecendo lá assassinatos de formas brutais. Mas o que chamava mais atenção é que em todos esses casos, o assassino também estava cortando a pessoa ao meio. O serial killer ficou conhecido como o assassino do torso de Cleveland. Então existem desconfianças de que talvez aquilo tivesse sido obra de um serial killer também. Até hoje, o caso da Dália Negra é dado como um caso sem solução, apesar da maioria das pessoas acreditarem que o George tinha sido o verdadeiro responsável. Talvez ele já fosse sádico assim, talvez ele não queria que a Elizabeth tivesse um relacionamento com qualquer outra pessoa e só com ele, talvez ele fosse possessivo, controlador, pode ter 1 milhão de razões. E aí, pensando no Steve, no filho do George, eu achei que ele deu... Assim, tava todo mundo muito confiante, tipo, não, o George com certeza é o assassino, e o Steve tá certo de tudo que ele tá falando. Só que daí o Steve começou a falar que achava que o pai dele era o Zodíaco também, o serial killer do Zodíaco. E aí ele meio que perdeu a credibilidade, sabe? Parece que ele só tá tentando, sei lá, culpar o pai de algo por não gostar dele mesmo. Enfim, eu particularmente acho que tem mais evidências contra o George, ainda mais pensando que ele era médico, então ele seria uma pessoa que conseguiria fazer um corte limpo, drenar o sangue e, enfim, deixar ela da forma que o corpo foi encontrado. Então, eu acho que faz sentido, e pensando que tinham restos humanos na casa dele também, talvez ele já tivesse matado mais gente. Também acho que a gente nunca vai saber. O caso já é muito antigo, acho difícil a gente encontrar uma evidência nova e é triste, né? É triste. A Elizabeth tinha tudo pra ser uma grande artista. E aí muitas pessoas falam que, pelo menos agora, ela é famosa. Ela foi famosa depois da morte. Mas assim,
Ela queria ser famosa por ser atriz, por ser uma grande celebridade, renomada, não por, sei lá, ser vítima de um caso criminal brutal do tipo. Então, eu nem considero isso como, pelo menos agora ela é famosa. Com certeza não. Ninguém quer ser famoso por esse tipo de coisa. Enfim. É uma história muito, muito triste. Vocês já devem ter visto sobre a Dália Negra em alguns programas de TV, algumas séries, tem filmes que falam sobre ela. Acho que uma das mais famosas é de American Horror Story. Tem uma temporada, se eu não me engano, é a do hotel. Acho que tem uma outra também que vocês já me falaram que aparece a Dália Negra. Eu particularmente não assisti, mas temos ela na cultura pop sendo representada até hoje. Então comentem aí se vocês já conheciam essa história e até a próxima.